Boa noite a todos, muito obrigada pela presença de todos aqui, dos encarnados, dos desencarnados, das pessoas que depois vão ver também o nosso estudo aqui. É sempre muito bom contar com vocês ao vivo, porque esse estudo aqui, ele na verdade tem uma característica que todos nós estamos aprendendo aqui, não é algo que eu esteja dando uma aula de forma alguma, eu também tenho muitas dúvidas, quero aprender com vocês, então os comentários, aquilo que vocês trazem é sempre muito bem-vindo, né? Por isso que é tão gostoso a gente fazer esse estudo online ao vivo, né? Nós somos o Grupo Espírita Irmãos de Francisco, todos os sábados às 18 horas estamos aqui online, mas temos várias atividades presenciais também, e contamos com a presença de todos vocês. Bom, nós vamos conversar hoje, eu vou até aqui já compartilhar minha tela, só um minutinho, aqui, compartilhar. Isso aqui, compartilhar. Acho que vocês estão vendo aqui, né? Nós vamos começar hoje mais um capítulo, né? Que é o capítulo 8 da parte segunda, né? Como a gente sabe, o Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes. A primeira parte que fala das causas primárias, a segunda parte que fala do mundo espírito ou mundo dos espíritos, a terceira parte que fala das leis morais e a quarta parte que fala do futuro, né? Assim, que é como se fosse uma introdução ali da Gênese. Só um minutinho. Deixa eu fechar a porta. Então, nós estamos aqui na parte segunda, estamos aqui bem perto da metade, né, do Livro dos Espíritos, né? Nós vamos começar a questão 400. E esse capítulo 8º, ele fala da emancipação da alma, que é como Allan Kardec chama esse estado de quando o nosso corpo está descansando, nós em espírito saímos do corpo e vamos ter contato com o mundo espiritual, né? Então, ele chama de emancipado, né? Então, assim, nós estamos mais livres, né? A gente lembra aí que a emancipação é um termo até jurídico, né? Assim, que quando uma pessoa está emancipada, ela está dona dos seus atos, né? Ela está dona da sua vida. Então, acima de 18, de 21 anos, a pessoa está completamente emancipada, né? Então, vem daí esse termo, que é essa emancipação da alma. Olha, eu não tenho mais o corpo ali me prendendo, então eu posso fazer eu posso estar mais livre, né? E depois, com o tempo, esse termo de emancipação da alma, ele foi sendo substituído por desdobramento. Então, o termo mais moderno, que depois de Chico Xavier, com o André Luiz, tem se usado para esse tipo de coisa, é desdobramento. Então, emancipação da alma e desdobramento são sinônimos, né? E quando nós estamos desdobrados, né, no processo de sono, enquanto o nosso corpo fica descansando, nós em espírito estamos fazendo outra coisa. Então, é exatamente isso que nós vamos estudar hoje, né? E aí, Kardec pergunta aqui, ó, o espírito encarnado permanece de bom grado, quer dizer, né, assim, feliz, né, sem reclamar, no seu envoltório corporal? E eles explicam aqui, olha, é como se perguntasses se ao encarcerado agrada o cárcere, né? Será que a gente gosta de ficar preso? O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este, né?
E aí vem a minha primeira reflexão, né, para a gente conversar aqui. Olha, se isso é verdade, por que o ser humano tem tanto medo de morrer, né? Pensa bem, assim, ele fala aqui que nós aspiramos, né, que o ser encarnado, ele tem muita vontade de sair, de fazer outras coisas, né, de deixar esse invólucro grosseiro. Mas por que que, então, a gente tem tanto medo de morrer, né? Você gostaria, José Roberto, de começar a nossa conversa aqui, assim, por que será que não parece um paradoxo isso? Assim, olha, se é tão bom o estado de espírito desdobrado, né, emancipado, por que a gente tem tanto medo de desencarnar, né? A maioria das pessoas tem, né, José? Ah, sem dúvida, né? Dizem que nós espíritos temos um pouco mais de conhecimento, não temos tanto medo da morte, mas acho que temos também, né? Então, veja bem, o conhecimento ajuda um pouco, sim, a não ter medo da morte. Mas eu penso que Deus colocou nessa situação para a gente dar valor à vida encarnada aqui na Terra. Porque aqui é a nossa escola, né? Mas Uhum. vamos imaginar se ninguém tivesse medo da morte. Morria 5, 6, 7, 8, 10 por dia. Ah, eu não tenho medo, deixa eu ir embora. Né? Olha. Né? Seria um negócio até meio esquisito. Então, acho que Deus fez perfeitamente, colocou esse medo para a gente, para ser um freio aí, para que possamos ficar o máximo de tempo dentro em cada encarnação. É, isso mesmo. Eu concordo com você, José. Eu acho que é exatamente isso. Se a gente tem o instinto da sobrevivência, que veio lá quando nós éramos animais, né? Assim, correndo dos predadores, esse instinto ele ficou tão marcado dentro de nós que até hoje nós temos medo, né? E eu concordo com o José, eu acho que é exatamente isso, é uma forma que Deus nos deixou para aproveitarmos essa oportunidade de encarnados, né? Porque senão todo mundo ia querer ir embora rapidinho, né? Então, mas quando a gente está numa situação aí de liberdade, né? Às vezes é difícil a gente, né, pensar em ter, olha só, o espírito ele volita, ele não depende de avião, de condução alguma para ele se deslocar, sendo espíritos mais elevados, né? Ele não precisa, ele não tem as mazelas do corpo físico, né? Então, assim, não tem necessidade de fazer compra em supermercado, de lavar louça, de fazer comida. Então, assim, é uma vida assim muito, muito mais interessante, né, se a gente for pensar. Mas justamente nós temos isso que nos prende à matéria, que é esse instinto de conservação, né? Quem que peraí um pouquinho, alguém levantou a mão. Oi, bem, pode falar, querido. Boa noite a todos. Eu concordo com o José Roberto, eu acho que é a resposta mais inteligente que a gente possa dar para essa pergunta é a que veio do José Roberto. Mas eu gostaria de acrescentar 2 pontos. Primeiro, eu acho que nós recebemos durante muitos anos da educação religiosa nossa, né, que depois da morte a gente pode ir para o inferno, né? E como nenhum de nós aqui é santo, a gente fala, ai, 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 meu Deus, melhor ficar por aqui, porque aqui eu conheço, olha, eu estou pisando e tal, que de repente eu morro e vou para o inferno, aí, então não, eu tenho medo, né? Então eu acho que essa é uma outra resposta também, né? Certo, Que certo. vem desde Uhum.
né? Acho que é antes até do cristianismo, acho que o judaísmo também já tinha um pouco isso, né? E então acho que esse é um aspecto assim que vem. Tem que ser levado em conta isso também. Sim, sim, é uma coisa bem antiga, mas mas é uma coisa que, se de um lado o José Roberto aponta para algo que é um elemento divino, né, nesse medo, nesse instinto de sobrevivência, etc., eu estou apontando para algo que é bem humano, né? Ao longo dos séculos, muitas religiões desenvolveram esse medo nas pessoas, né? Uhum. Eu imagino que lá no início, antes né, do ser humano ter religião ou de ter religiões assustadoras, né? Eu imagino que talvez fosse uma coisa mais tranquila, não é? Por exemplo, eu não tenho muito conhecimento, mas eu acho que eu já li alguma coisa. Eu acho que os indígenas, eles não têm esse medo da morte. Assim, parece que para eles a morte é uma coisa mais natural, né? Porque eles não receberam essa educação assustadora, né? Então, tudo é natural, né? Nascer, passar pela infância, crescer, amadurecer, eventualmente ficar doente e tal, e morrer, tudo bem, tá tudo certo, tá, né? É tudo natural, né? Então, eu acho que tem esse elemento humano assustador, né? E uma outra coisa, que eu também já ouvi isso de pacientes com doenças terminais, idosos, etc., que eles não querem morrer, não queriam morrer, porque não queriam ficar longe das pessoas que eles gostam aqui nesse mundo. Eu não sei para onde eu vou, Benedito, mas seja onde quer que seja, eu vou ficar longe da minha esposa, dos meus filhos, dos meus amigos. Ah, eu não quero morrer, não, eu quero continuar aqui com a minha turminha. Então, acho que tem também esse outro fator, né, que seriam outras respostas acessórias a essa do José Roberto. Né? Tem razão. Muito obrigada a vocês dois. Mas vamos dar sequência aqui, né? Então, aí vem a pergunta 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? O que você acha, Cadu? Você acha que é só o corpo que descansa ou a alma também descansa? É uma pergunta bem interessante, doutora, por causa que o espírito, ele não precisa ter esse processo de sono que o corpo necessita, por ele ser, digamos, deverasmente mais leve. Mas por ele estar conectado com esse corpo, o corpo ele necessita do descanso. Porém, o espírito ele é eterno, ele é completamente feito de energia. Não é à toa que antigamente chamavam de fluido. Fluido representa energia. E o espírito, enquanto nós aqui encarnados dormimos, ele acaba se desdobrando. Ou seja, o espírito, ele se afasta do corpo, porém ainda continua conectado pelo cordão de prata. E o espírito, ele vai para o lugar onde ele mais se assemelha. Ou seja, se eu tenho mais semelhança com aspectos negativos, eu vou ir a locais de aspectos negativos. Se eu tiver um aspecto positivo, eu vou a lugares de aspecto positivo e buscar conhecimento. Então, o espírito, ele, tecnicamente, não precisa do descanso, assim como o corpo. Eu acho que o Cadu falou exatamente isso que os espíritos falaram para ele, ó, que não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E, não precisando né, o corpo, então, da sua presença, ele se lança, né, o espírito, não precisando da presença do corpo, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. E daí é exatamente isso que o Cadu falou, né? Depende de quem nós somos, né, da nossa sintonia, né?
Então, a gente pode fazer aquilo que a gente quiser à noite, durante o repouso do nosso corpo. Depende muito daquilo que nós vivemos durante o dia, né? Se nós vivemos pensando no bem, fazendo o nosso trabalho, de acordo com as leis divinas, etc., nós vamos encontrar uma turma que também tem esse tipo de coisa. Podemos fazer estudos do mundo espiritual, podemos ajudar, podemos continuar trabalhando, podemos aprender muito, né? Podemos ser levados para estações de repouso mesmo, assim, quando nós nos encontramos tristes, né? Assim, e os nossos queridos, né? Tentam nos melhorar o ânimo, então eles levam a gente para lugares mais incríveis ali, né? Agora, eu lembrei de uma coisa que eu queria conversar com vocês. Vocês lembram que no livro Nosso Lar, o André Luiz, depois que ele trabalhou, depois que ele já estava em Nosso Lar, que ele entendeu que ele precisava trabalhar de uma forma humilde lá, e ele foi trabalhar nas câmaras de retificação, como faxineiro, né? Ele era médico aqui na Terra, aí ele foi para o mundo espiritual e ele achou que ele pudesse trabalhar como médico, né? E aí o mentor lá, o orientador, falou, ó, calma lá, não é bem assim, né? Você não sabe, a medicina espiritual é muito diferente da medicina material, né? Você precisa aprender, você precisa fazer alguma coisa, seja útil aqui da forma como você pode, né? E aí, com o tempo, você vai poder aprender outras coisas e fazer outros tipos de atividade. Então, ele, com toda a sua humildade, né, que estava começando ali nesse processo de aprendizado, ele cata uma vassoura e começa a limpar o chão ali, né? E foi muito útil isso. E daí, assim, a Narcisa, que era a enfermeira responsável ali por aquele setor, chega uma hora e fala para ele assim, fala, André, você já trabalhou bastante, nós estamos muito felizes com você, agora você, por favor, vá descansar, né? Você tem um descanso merecido. E aí, quem lê o livro Nosso Lar, lembra que que o corpo dele ficou ali, né? E que ele foi até uma colônia espiritual mais elevada, onde estava a sua mãe, né? Ele foi visitar a mãe, né? Então, olha que interessante, né? Não é só o corpo físico que precisa descansar, né, Eunice? Que corpo... Nós temos outros corpos também, e esses outros corpos também precisam descansar, Eunice? O que você acha disso? Eu lembro sempre dessa passagem de André Luiz aqui, porque ele já estava desencarnado, né? Bom, eu não tenho muito entendimento a respeito disso, mas eu acredito que sim, que os outros corpos precisam de repouso também. É o que a gente conclui, né? Eu nunca li exatamente nada sobre isso. O que a senhora acha, tia Florinda? Assim, o corpo espiritual, que é o perispírito, eu acho que ele precisa de descanso, né? Dependendo do que o espírito daquilo que ele faz, né? Então, Helene, eu acho que o espírito, sendo bem adiantado, bem elevado, né? Superior, assim, eu acho que ele não precisa de descanso. E eu também não entendo muito, mas eu acho. É isso mesmo que a senhora falou, tia. Quando o espírito é muito elevado, o perispírito dele já é bem mais sutil, né? Provavelmente ele não precisa mais de descanso, né? De descanso físico, assim, né? Eu lembro
uma outra passagem do livro Os Mensageiros, que eles estão lá tudo conversando sobre as experiências que eles tiveram, né, no corpo e tal. E uma das pessoas que conversa lá fala que foi procurar a ministra veneranda, e que a ministra veneranda foi até ele conversar com ele ali, que ele estava com algumas questões, no momento de descanso dela. E ainda depois ele fala assim, olha só, né, essa ministra trabalha tanto, ela é responsável aqui por um setor imenso aqui de nosso lar, e veio conversar comigo no momento de descanso dela. Então, e ela é uma pessoa, assim, ela é ministra em nosso lar, é um espírito de muita luz, né? Então, eu acho, assim, eu concluo isso que que a tia Florinda falou, e a Eunice também, que é assim, quando é um espírito um pouco mais assim, perfeito, Verdade, né? ele tem um corpo perispiritual mais denso, que precisa de descanso também. É um corpo físico, é um corpo físico diferente do nosso, né? Mas esse corpo físico do André Luiz, lá na colônia Nosso Lar, ficou descansando, enquanto que André Luiz, em espírito, foi para essa colônia espiritual muito mais elevada, onde morava a mãe dele, né? Mas, assim, a ministra veneranda, provavelmente, ela não precisa de sono, mas ela precisa ainda de algum descanso, que não necessariamente é um descanso físico, né? Pode ser que seja um descanso, assim, de mudar a sintonia, né? Ela fica trabalhando lá dias e dias ininterruptamente, chega uma hora que ela precisa de alguma pausa, assim, que ela vá ouvir uma música, que ela vá fazer alguma coisa de diferente. Um descanso prazeroso, né? Isso, Música. né? Nossa, Então, maravilhoso. acho assim que quanto mais evoluído é o espírito, menos ele precisa dessas pausas, né? Porque ele já vive numa comunhão com Deus, ele não se cansa, né? Ele não... Jesus, por exemplo, eu acho que ele não para de trabalhar nem Meu pai trabalha até hoje, né? Está na Bíblia. mas nós pequenininhos ainda precisamos tirar umas férias, né? Alguém gostaria de conversar, de citar mais alguma coisa sobre isso? Olha, eu vou ler de novo aqui, ó. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este, então, da sua presença, o espírito, né, se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Ficou claro isso? Podemos passar para frente? Ou alguém gostaria ainda de conversar sobre isso? Então, vamos em frente aqui, ó. Muito bom. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? E aí ele fala, pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acreditam, né? Tenha certeza, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro, né? Como nós já falamos isso daí. E aí eu tenho algumas coisas aqui, ó. Benedito, será que é possível a gente interpretar os sonhos? Todos os sonhos, eles são interpretáveis? Assim, sempre a gente pode interpretar um sonho que a gente teve, ele sempre tem alguma coisa para mostrar para a gente?
Eu diria que sim. Não significa que a interpretação seja uma tarefa fácil, mas assim, estou falando como psicanalista, né? Sempre todos os sonhos são interpretáveis, sim. Às vezes é um pouco difícil, porque para a gente interpretar um sonho, a gente precisa pegar o sonho e dividi-lo em vários pedacinhos, né? E daí a gente precisa perguntar, né, no meu caso, perguntar para o meu paciente que trouxe o sonho, né, o que ele pensa a partir de cada elemento do sonho, né? Então, por exemplo, né, uma pessoa sonha que está viajando no ônibus e o ônibus, e na poltrona da frente, a poltrona da frente é de cor azul, né? E aí a gente pergunta, mas o que mais chamou a sua atenção nesse sonho? Foi a viagem, foi o ônibus ou foi... Ele diz, não, foi o azul. Era o azul daquela poltrona que chamava a minha atenção. Daí a gente pergunta, mas por quê? O que esse azul te faz pensar? Daí a pessoa relaxa um pouco, pensa ali e vai dizer assim, esse azul é o azul do vestido que eu vi ontem com fulana de tal. Então, quer dizer, daí já, né, já, o sonhador já está mostrando que aquele sonho tem a ver com a senhora que ele encontrou no dia anterior e estava vestida de azul. Então, aí a interpretação vai seguindo essa trilha, Elaine. Assim, a gente pergunta, é preciso decompor o sonho em vários elementos e pedir para que o sonhador pense a partir de cada elemento no que é que ele associa com aquilo. E é daí surge a interpretação, né? Então, todos os sonhos, teoricamente, são interpretáveis. Depende muito da pessoa também. Tem pessoas que são mais sensíveis, tem pessoas que já não vamos dizer, não se aprofundam muito nesse exercício. Não, vamos parar com essa conversa aqui, que eu não estou entendendo nada, meu sonho foi muito esquisito. E se a pessoa não colaborar, a gente não tem como interpretar o sonho. Nós não temos interpretações prontas. Isso que eu queria perguntar para você, porque tem gente que fala assim, não, sonhou com cobra significa isso, sonhou com outra Sim. coisa, com tesouro, assim, isso não tem Sonhou nada que a ver, alguém né? morreu é porque vai viver muito, né? Não, isso é uma interpretação de almanaque, né, Elaine? Assim, né? Uma bobagem. Por favor, né? Porque essa é uma interpretação que vale para todo mundo, né? Então, assim, para a gente interpretar o sonho, a interpretação é absolutamente pessoal, né? Tem a ver, quer dizer, o sonho revela algo da vida íntima daquele sonhador, né? Então, nós não podemos fazer uma resposta assim que vale para todo mundo, né? Então, esse tipo de interpretações prontas, elas não têm valor. Certo, ai, que interessante, né? Tem um livro que chama Aconteceu na Casa Espírita, eu acho que muitos daqui já leram, é um livro bem interessante, sabe? E um grupo de espíritos bem ignorantes, eles queriam atacar uma casa espírita, né? Um centro espírita, e eles estavam planejando isso. E os mentores dessa casa espírita avisaram isso aos organizadores, né, aos responsáveis da casa espírita durante o sono desses organizadores, né, do presidente e tal. E aí, assim, o mentor fala assim, olha, é importante vocês passarem por isso, né? Isso é uma prova de fogo para ver se vocês realmente estão unidos,
se vocês são pessoas que vão colocar em prática tudo aquilo que vocês falam, porque eles vão atacar vocês em todos os setores da vida de vocês, né? E aí o diretor da casa fala assim, olha, mas eu gostaria de não esquecer disso daqui a hora que eu voltasse para o meu corpo. E ele fala assim, olha, isso não é possível, porque você, né, assim, você tem que passar por isso, é uma experiência sua. Se a gente fala isso de uma forma muito, muito aberta, né, você já sabendo, você vai perder a sua espontaneidade. Então, assim, nós estamos te dando isso, mas, na verdade, a hora que você acordar, você não vai lembrar disso. Mas você vai ter um sonho, que se você pensar bem, você vai começar a juntar os pontos aí, né? Então, naquela noite, o presidente do centro, ele sonhou que o centro estava com rachaduras na parede, que estava com problema no telhado, que estava chovendo e entrava água. E aí, assim, como ele não lembrava disso, né, dessa coisa do mentor ter falado que o centro ia sofrer um ataque, ele foi olhar ali para ver se não tinha nenhum problema na construção do centro, né? Ele não captou na hora essa mensagem assim que estava por trás disso, né? Que não eram as paredes físicas que iam rachar, né? Que se ele não tomasse cuidado, se todos ali não tomassem cuidado, eram as paredes, entre aspas, né? Era uma coisa muito maior do que isso, né? E aí é interessante isso, né, José? Por que será que a gente não pode... Hoje nós conversamos sobre isso, né? Um pouco à tarde, só que foi assim, ó, a gente não lembra do nosso planejamento reencarnatório, né? Se a gente lembrasse, ficaria tão fácil, né? Porque daí a gente já ia fazer aquilo que a gente tinha que fazer mesmo, né? E a gente também não lembra direito dos nossos sonhos e desses conselhos que são dados durante o sonho para a gente, né? Por que os espíritos não falam isso de uma forma mais declarada, né? Olha, vai lá e presta atenção, isso daqui tem que ser feito assim, assim, assado. Por que tem que ser tudo assim, dessa forma cheia de códigos, cheia de sinais? Você tem como dar uma ideia para a gente disso? Olha, saber assim, eu não sei, mas eu acredito que tudo que é espiritual vem através principalmente de intuições para nós, mas não são reveladas como você está fazendo um curso universitário, está tudo lá na apostila, na cartilha, né? Porque o grande vantagem no nosso desenvolvimento espiritual é o nosso próprio descobrimento de nós mesmos, né? Então, quando você exercita, faz esses exercícios de descobrir o que o Espírito está querendo transmitir, é um exercício para você descobrir você mesmo, né? Agora, eu queria falar, além disso, a situação de sonhos, que eu acho que tem 3 coisas que interferem nos nossos sonhos, na minha visão, né? Se alguém tiver mais algum item a acrescentar, fique à vontade. Ó, primeiro, eu acho que a situação antes da gente dormir envolve muito nos nossos sonhos, né? Se você assiste um filme de terror, um filme de guerra, um filme policial violento, você vai ter sonhos parecidos. Uhum. Se você assiste um filme romântico, um filme mais água com açúcar, ou você ouve uma música clássica, o seu sonho será mais tranquilo, né? Esse eu acho que é um ponto, o que acontece antes de dormir. Outro ponto dos sonhos é o nosso nível espiritual.
São diferentes os sonhos em níveis espirituais. Quanto mais evoluído, mais claro é o nosso sonho. Outra coisa que eu acho que interfere no nosso sonho é a mediunidade. Se você vem com a mediunidade mais aflorada, você interpretar os sonhos e os sonhos ser mais claros para você será muito melhor se você for um médium. Uhum, uhum, uhum. Obrigada, viu, José? Obrigada por essas colocações aí, porque é muito importante isso, né? Isso que o José falou é fundamental. Quer dizer, diga-me como você está indo dormir, que eu te direi que sonhos você terá, né? É uma coisa muito certa isso. Como é importante, não, José, a gente fazer uma prece antes de dormir, a gente ter uma leitura edificante, ou ver algum vídeo, alguma coisa edificante também, que nos relaxe, né? Uma música gostosa, porque assim a nossa mente é aquilo que o Cadu falou, a gente não para, né? Quem descansa é o corpo. A mente, que é o espírito, ela não descansa. Então, se você entupiu a sua cabeça de um monte de preocupação, de coisas, né, que não acrescentaram nada, é óbvio que o seu sono você vai continuar naquela frequência, né, naquela vibração, né? Então, sem dúvida alguma. E isso da mediunidade é muito legal, porque os médiuns, eles continuam, muitas vezes, trabalhando durante a noite, né? Muitas vezes, assim, principalmente depois das sessões mediúnicas, o espírito, os mentores, eles pegam esses médiuns e eles continuam trabalhando no mundo espiritual. E, às vezes, eles lembram. Você Zezé, gostaria de colaborar com a gente, assim, porque você já teve essa vivência em algum momento, assim, de você lembrar tão nitidamente de um sonho que você tem certeza que aquilo aconteceu enquanto você estava dormindo? Você quer abrir seu celular e contar alguma coisa de algum sonho? Ou o seu Francisco, você já teve essa experiência de ter algum sonho assim tão real, assim, que parece que o senhor realmente está vivendo aquilo? Sim, eu já tive sonhos, assim, sabe? Tive sonhos ruins, sonhos bons, sabe? E depois veio acontecer, sabe? Olha Mas só. o que a senhora disse aí, eu aprendi. A José falou muito para mim fazer isso, eu não era uma pessoa que não ligava muito. Comecei também a fazer oração e rezar. Oração, né? Antes de dormir, acabou isso aí, sabe? Primeiro pesadelo. Resolveu isso, né? Agora, uma coisa que eu queria falar é que eu já assisti o filme, já li vários livros espíritas, né? Inclusive, o mais maravilhoso que eu vi na minha vida foi Violeta na Janela, aquele da capa roxa, Fabrício. Sim. Então, mas eu assisti o filme José, e li também no Antigo Testamento, que quando os irmãos deles pegam, e vendem ele para o faraó, né? Aí eles pegam, matam uma ovelha e falam para o pai que uma fera tocou ele e matou ele. Aí ele vai lá para o Egito, lá, aqueles homens bravos lá, e ele teve sonhos, o faraó teve sonhos lá, e ele parece que interpreta o sonho do faraó, né? E livra o Egito dele. Então, como é que pode explicar uma coisa dessa, né? Isso eu tenho dúvida também, sabe? Se eu estava para o Dr. Benedito, se isso realmente é porque está na Bíblia, no Antigo Testamento, e tem o filme. O filme não, mas o Antigo Testamento escrito, né? Você sabia isso aí, que ele vai e salva, né? O faraó lá, o Egito das misérias, das 7 vacas. Eles são com 7 vacas magras, né? Os gafanhotos atacando. Aí ele visou e salvou o Egito dele. Queria saber sobre isso mais também. Obrigado. Deixa a tia Florinda falar, que depois a gente pode comentar sobre esse sonho, que é bem famoso, né? Que é um sonho bíblico. Oi, tia Florinda, pode falar. Quando eu vou me deitar, eu faço minha oração, tudo, peço para os protetores me ajudar, né? Para ter assim, tipo até um tratamento no plano espiritual.
E antes de eu dormir, a gente está naquela fase de tontura para dormir, sabe? Aquelas roseiras. Eu converso muito, nossa, às vezes eu me pego falando coisa que eu não falo aqui. Então, eu vejo muitas pessoas diferentes. Eu acho que é espírito, né? Sim, E eu acabo falando, às vezes eu dou risada, eu falo, nossa, eu falei isso antes de dormir. sim, é verdade. A gente entra naquele estágio assim que a gente já está mais para lá do que para cá, né? Converso pra caramba antes de dormir. Eu me admiro o que eu falo, sabe? Coisas, eu dou risada sozinha. Nossa, eu falei isso. Assim, coisas, né, interessantes, não é abobrinha, nem nada. Então, me explica direitinho, tá bom? Exato. Isso que o seu Francisco estava falando é um sonho bem famoso, né, que José do Egito teve interpretou o sonho de um faraó, e através da interpretação desse sonho, ele livrou o Egito de uma grande catástrofe, né? E isso é uma coisa assim que comprova assim que essa simbologia do sonho, né? Porque assim os 7 vacas magras que ele sonhou eram os 7 anos de seca, né? Que o Rio Nilo ia ter ali, e aí assim ele precisava saber disso para ele poder se preparar para não ter essa miséria, né, que o povo enfrentaria ali caso eles não tivessem feito essas provisões, né? E é mais ou menos isso, seu Francisco, que aconteceu nesse livro que eu falei, que aconteceu na Casa Espírita, que a espiritualidade, ela dá símbolos, né? E assim, por que isso acontece? Eu acho que essa próxima questão aqui, deixa eu ler aqui para vocês, ele realmente pergunta isso, assim, né? Por que a gente não lembra exatamente dos sonhos, né? A gente tem, como a tia Florinda falou, uma coisa muito, às vezes, assim, quando a gente já está entrando numa outra dimensão, né? Aí ele pergunta aqui, ó, por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Ó, e aí ele conta aqui, ó, em o que chamas sono, né, durante o sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra durante o sono um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas, como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Olha que coisa interessante, quer dizer assim, por que a gente lembra de alguma coisa, né? Vocês lembram do que vocês comeram hoje na hora do almoço? Às vezes nem isso a gente lembra, né? Mas muitas vezes a gente lembra do que aconteceu, a gente lembra de onde a gente mora, a gente lembra do que aconteceu agora há pouco conosco, né? Porque nós temos uma coisa no nosso cérebro que são centros de memória, né? E esses centros de memória, eles se conectam, eles têm uma conexão com a parte frontal aqui do nosso cérebro, que é onde fica a parte de vigília, né, de inteligência, de quando a gente está acordado, vamos dizer assim. Então, tem todo um mecanismo aí, através do qual a gente lembra das coisas do nosso dia a dia. Só que quando a gente sai do corpo, né, e vai para o mundo espiritual,
essa memória do corpo físico, ela está adormecida, porque a gente não recebe essas coisas do mundo, esses estímulos, né? A gente não recebe via memória do corpo físico. Isso tudo que a gente tem contato no mundo espiritual, que a gente conversa com as pessoas no mundo espiritual, que a gente recebe essas informações de que vai acontecer alguma coisa, de que a gente precisa tomar cuidado, parará, parará, isso tudo a gente recebe no nosso cérebro perispiritual, que ele é muito mais complexo do que o nosso cérebro material. Então, quando a gente volta para o corpo, vocês percebem que tem alguma coisa ali que barra, né? Essas informações do mundo espiritual, elas ficam meio que apagadas quando o espírito volta para o corpo material, por falta de registro. É mais ou menos assim, sabe quando a gente faz um trabalho? O Cadu vai saber explicar melhor, assim, porque jovens têm muito mais trabalho em computador, essas coisas. Vamos supor que a gente pegue, que a gente faça um trabalho num computador bem legal, assim, é um super computador, né? Tem um monte de programa bacana, aí a gente faz um trabalho lá, qualquer coisa, né? Vamos imaginar que a gente fez uma apresentação maravilhosa. Aí você salva aquela apresentação e aí você vai pôr num outro computador para você ver aquilo. Só que aquele computador que você pôs, o segundo, ele é muito lento, ele é muito atrasado, ele é muito velho, ele é muito abaixo da capacidade do que esse computador super bom. O que vai acontecer? Você vai conseguir ver o que você fez com toda a sua clareza nesse computador? Bom, não vai conseguir, porque faltam elementos, faltam programas, falta estrutura desse segundo computador. É mais ou menos isso que acontece. Deu para entender? Por isso que a gente não consegue lembrar com detalhes, mas a gente consegue fazer essa simbologia, né? Através desses símbolos, José salvou o Egito, através desses símbolos, esse grupo mediúnico conseguiu fazer com que esses espíritos não destruíssem o trabalho deles, porque apesar da gente não ter uma ideia clara do sono, do sonho, né? De quando a gente acorda, a intuição fica, a intuição, aquela sensação de que, olha, aconteceu alguma coisa que eu preciso prestar mais atenção, né? É isso mesmo, Benedito? Bem, você pode abrir e comentar um pouquinho com a gente isso? Desculpe, eu perdi esse finalzinho. Você podia só repetir rapidamente a pergunta? Não, que quando a gente tem essa simbologia, muitas vezes a gente fica com a intuição, com a sensação. Então, mesmo que você não possa interpretar exatamente, mas você fica com alguma coisa dentro de você que vem lá do mundo espiritual e que faz com que a gente tenha essa sensação de que, olha, eu recebi um aviso, olha, eu acordei melhor porque eu acho que eu fiz alguma coisa legal no mundo espiritual, né? Alguma coisa assim. Entendi. É assim mesmo, né? É como... imagine que a gente queira mandar alguma coisa para alguém aqui entre nós, encarnados, né? A gente, por exemplo, eu preparo um café gostoso
e quero oferecer esse café para o José Roberto, então eu coloco esse café numa garrafa térmica e entrego para ele. O importante é o café, mas eu preciso da garrafa como uma embalagem para levar o café até ele, né? Do mesmo modo, os espíritos, quando eles querem mandar alguma mensagem para nós, eles também precisam de embalagens para colocar a mensagem dentro daquela embalagem e mandar para a gente, né? Então, os símbolos são a embalagem, né? Pegando, por exemplo, o que o Francisco falou do sonho do faraó, né? O faraó sonhou que ele sonhou com 7 vacas magras, né? Então, esta imagem das 7 vacas magras foi a embalagem, foi a garrafa térmica que os espíritos usaram para mandar um recado para o faraó. O importante era o recado, não era a embalagem, né? Só que, às vezes, a embalagem é tão interessante, é tão atraente, que a gente fica olhando para a embalagem e esquece de ver o pacote, ver o que está dentro do conteúdo, né? Daquela sacola, vamos dizer assim, né? Então, é preciso ter esse distanciamento para poder separar o que é a garrafa térmica do café, né? O que é o símbolo da mensagem enviada por meio daquele símbolo, né? Na verdade, o que os espíritos queriam que o faraó soubesse é que haveria 7 anos de seca, 7 anos de miséria, de dificuldade. E ele, como o faraó, que era uma espécie de presidente da república, assim, precisaria tomar providências para salvar seu povo, né? Então, é a diferença entre a mensagem e a embalagem. Os símbolos são embalagens usadas pelos espíritos para mandar um recado para alguém. Por isso que, às vezes, a gente precisa de alguém, no caso, o faraó precisou do José, né, do Egito, não o José Roberto, aqui o nosso amigo, mas o José do Egito, né, para decifrar o sonho, para decifrar, para extrair daquela simbologia, extrair a mensagem, né? Isso que é a interpretação do sonho, né? Então, é isso que eu penso, Elaine. Não, e isso daí, eu vou até ler aqui a próxima questão, que ele fala exatamente isso. Claro que tem muitos sonhos que são meio que frutos, né? Deixa eu só ler essa aqui para ir para a próxima. Ó. Acontece com frequência verem-se em sonho coisas que parecem um pressentimento que afinal não se confirma, né? A que se deve atribuir isso, né? Quer dizer, a gente precisa tomar cuidado para não ficar também achando que tudo que a gente sonha vai acontecer, que é tudo uma mensagem, que é tudo... Olha o que ele fala, olha... Pode suceder que tais pressentimentos venham a confirmar-se apenas para o espírito. Quer dizer que este viu aquilo que desejava, foi ao seu encontro. É preciso não esquecer que durante o sono, a alma está mais ou menos sob a influência da matéria e que, portanto, né, por conseguinte, nunca se liberta completamente de suas ideias terrenas, de onde resulta que as preocupações do estado de vigília, né, de quando a pessoa está acordada, podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja, ou do que se teme, né? Então, você está lá morrendo de preocupação, que você está com um monte de dívida, que você precisa pagar uma conta, como seria bom você ganhar na loteria e tal, daí você vai dormir com isso e sonha que você ganhou na loteria, né? Aí você fala assim, não, eu tenho certeza que eu vou ganhar, porque eu sonhei com isso. Pode ser que não seja bem assim, né? Que seja simplesmente resultado das suas preocupações. A isto é que, em verdade, cabe chamar-se efeito da imaginação,
sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo que vemos nos mostra ligado a essa ideia, né? Então, é aquilo que o José falou anteriormente aí, que, olha, a gente precisa se desligar das coisas do dia a dia, para a gente ter um sono tranquilo, né? Então, se você está vendo um monte de coisa, né, terrível aí, você vai acabar, às vezes, sonhando com isso. E aí ele pergunta se é necessário o sono completo para a emancipação do espírito, e fala que não, né? Que é aquilo que a tia Florinda falou, olha só, tia, basta que os sentidos entrem em torpor, para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo, que é aquilo que a tia Florinda falou, olha, ela nem dormiu direito, ela só está naquele indo para o sono ali, ela já começa a ter essas experiências aí de ter outras, né, de ter certeza que tem espíritos ali do lado dela e tudo mais, né? Porque não precisa um desprendimento total, não é isso, tia? É verdade. Às vezes é um assunto assim bem diferente que eu mesmo me vejo, né, naquela zonzeira lá, falo, nossa, eu falei isso, né? Mas é coisa importante, assim, assuntos diferentes daqui. Eu admiro por causa disso. Bem legal Eu isso. não estava nem pensando nisso. Como que eu fui falar? Conversando com as pessoas. Então, mas já estava um pouco, né? Já estava assim, com um pé lá no mundo espiritual já, né? É verdade. Obrigada. Aí, essa questão 400 e aqui pulei, às vezes eu pulo porque é muito repetitivo, né? Então, às vezes a gente já conversou. Olha só o que ele fala aqui, ó. Dá-se também, isso aqui que é esse negócio que o Benedito falou da embalagem, ó. Durante o sono, ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acodem-nos ideias que nos parecem excelentes e que se nos apagam da memória, apesar dos esforços que façamos para retê-las. De onde vêm essas ideias? Provém da liberdade do espírito que se emancipa e que, emancipado, desdobrado, goza de suas faculdades com maior amplitude. Também são frequentemente conselhos de que outros espíritos dão. Aí o Kardec fala, mas de que servem essas ideias, esses conselhos, se depois a gente esquece? Aí a gente não pode nem aproveitar, né? E aí é isso que o Benedito falou, vem numa outra embalagem, ou às vezes a gente esquece completamente, nem a embalagem a gente lembra, né? E ele fala que, olha, essas ideias, em regra, mais dizem respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Pouco importa que comumente o espírito as esqueça quando unido ao corpo. Aí eu grifei aqui para a gente lembrar, olha, na ocasião oportuna, voltar-lhe-ão como inspiração de momento. Então, olha que interessante, né? Assim, não tem problema que a gente tenha só esse rótulo, como o Benedito falou, ou mesmo que a gente esqueça, ou que tenha um outro símbolo, porque isso que ele fala é que vai ficar para a gente como uma inspiração e que no momento oportuno aquilo vai ter sentido para nós, acontece, né? O mais importante é a gente saber que durante o sono é uma oportunidade imensa de nós estarmos no mundo espiritual, com amigos, com pessoas que nós amamos, matando a saudade de quem já foi, estudando, trabalhando, melhorando a nossa evolução espiritual, ou, de acordo com o nosso livre-arbítrio, fazendo tudo ao contrário disso, né?
E a gente pode se comprometer espiritualmente, pode participar de coisas que não são absolutamente desejáveis, e pode voltar depois, no dia seguinte, né? Acordar com assim, uma coisa muito pior, né? Assim, a gente está se sentindo cansado. Por quê? Porque imagine o espírito badernando, participando de uma orgia no mundo espiritual, de uma coisa ruim lá. A hora que você volta para o corpo, essas pessoas é como se elas tivessem, né? Elas trazem esse reflexo, né, para o corpo, elas trazem essa vibração ruim de uma noite feita com o pessoal barra pesada, enfim, né? Então, o nosso sono, ele tem que ser um momento, assim, de um desdobramento útil para nós enquanto espíritos, né? Eu acho que era isso, só já chegamos aqui, basicamente, ao final desse... Deixa eu só terminar de ler aqui o último para vocês, para a gente encerrar aqui, porque só falta mais um slide, e aí a semana que vem já vai para outra coisa. Só aqui, olha. Ele pergunta aqui, ó, na questão 411, será que quando ele está desprendido da matéria, o espírito sabe a hora da sua morte? Ele é capaz de antever isso? E ele responde, pode ser que sim, né? Acontece pressenti-la. Também sucede ter plena consciência dessa época, o que dá lugar a que, em estado de vigília, acordado, tenha a intuição do fato. Por isso é que algumas pessoas preveem com grande exatidão a data em que virão a morrer, né? Ele vai para o mundo espiritual, às vezes fala, olha, meu amigo está chegando, né, o seu momento, então ele volta aqui tendo essa intuição, né? E pode a atividade do espírito durante o repouso ou o sono corporal fatigar o corpo? É aquilo que eu falei, né? Pode, pois que o espírito se acha preso ao corpo qual balão cativo ao poste. Assim como as sacudiduras do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo, né? Então, na verdade, assim, as duas coisas acontecem. Tanto a gente pode acordar muito bem, né? Uma pessoa que foi dormir meio doente, ela vai para o mundo espiritual e recebe ajuda, e a hora que ela volta para o corpo, ela já está se sentindo muito melhor, como o contrário, ela sai do corpo, vai para o mundo espiritual, participa de um inferninho lá, né? Uma festa de arromba daquelas, com tudo que tem direito, aí ela volta para o corpo cansada, né? Bom, tia Florinda, a senhora gostaria de complementar mais alguma coisa? Eu adorei a aula, Elaine, foi bem esclarecedora. Todos vocês souberam esclarecer muito bem. Nossa, foi tão maravilhosa a aula. Obrigada. Eunice, você gostaria de complementar alguma coisa, de fazer mais algum comentário? Olha, a única coisa que eu gostaria de comentar aqui, quando eu... Você fala um pouquinho mais alto, Eunice, não estou te ouvindo. Eu gostaria de acrescentar que quando eu anotava todos os sonhos que eu sonhava, eu acordava cedo e ia anotando. E tinha muita coisa que acontecia realmente depois. Então, faz muito sentido a gente observar o sonho. Sim, que legal. Mas, José, antes de você gostaria de falar alguma coisa? Não. Foi muito boa a reunião, não tenho nada a acrescentar. Obrigada, viu, José? O José vai ter que sair. Nós estamos um pouquinho atrasados. Eunice, desculpe, eu acho que eu cortei você, porque você estava falando uma coisa bem legal, né? Que você anota os sonhos. Olha que interessante, porque às vezes a gente esquece mesmo, né? eu não anoto mais, mas teve uma época que eu sonhava muito, então eu anotava todo dia. Acordava, a primeira coisa que eu fazia, anotava.
Que legal, Sentido. que legal. Cadu, você gostaria de fazer mais algum comentário? Agradeço a oportunidade. Obrigada, viu, Cadu? Benedito, você quer falar mais alguma coisa, bem? Não, tá ótimo. Só quero agradecer a todos. Aprendi muito com vocês hoje, como sempre, e desejo a todos um bom final de semana. Obrigada. Zezé, você gostaria de falar alguma coisa, querida? Aí. Não, querida, só tenho a agradecer. Grande aprendizado. Muito bom. Seu Francisco, o senhor gostaria de falar alguma coisa? Ficou respondida a sua questão do sonho do José do Egito? Sim, maravilhoso. Adorei a aula de hoje, aprendi bastante. Tá? Ótimo final de semana a todos e excelentes sonhos a todos. Tá? Isso. Foi bom para você. Então, eu vou finalizar agradecendo muito a Jesus por mais essa tarde de aprendizado e agradecendo muito pela presença de vocês e pedindo para que nossos sonhos de um mundo melhor se tornem realidade. Obrigada, Jesus, que assim seja. Uma ótima noite para vocês, um ótimo final de semana. Até mais, viu? Tchau, Bom tchau. fim de semana. Até mais. Boa noite a todos. Vamos Deus com abençoe. Deus. Boa noite. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.